até a lua. Se eu abracei o sol foi por você. As horas passam como em um dia qualquer, até que Felipe recebe uma ligação que mudará sua vida para sempre. Essa ligação trará lembranças de uma amiga querida e a dor da saudade. Felipe vai descobrir que a vida é cheia de mistérios e sinais que nos revelam que não podemos calar nosso coração. Esta é a sinopse do curta-metragem Tua Presença, realizada pelo pessoal da Oficina Cultural lá em Sertãozinho. E para falar sobre este curta, nós recebemos as realizadoras Emanuela Silva e Camila Bisson. Bem-vindas ao Curta Unesp, meninas. Obrigada. O Tua Presença foi realizado a partir de um projeto da Oficina Cultural de Ribeirão Preto, lá em Sertãozinho. Como que se deu esse projeto? A oficina aconteceu em Sertãozinho, né? Reuniu uma equipe e nós tivemos aulas teóricas sobre cinema com o Thiago Calil. E depois, para finalizar essa oficina, a proposta dele era produzir um curta, né? E aí depois a gente teve momentos para escolher, porque na verdade foi uma votação, a gente tinha dúvidas, né? Se seria um documentário, se seria um videoclipe ou a ficção. No final acabou ganhando a ficção. E nos reunimos depois para poder fazer esse roteiro coletivo com o pessoal da oficina. Que bacana. E o pessoal que participou dessa oficina, eles já tinham contato com o cinema antes, com o audiovisual, com esse tipo de arte? Ou foi ter a primeira vez ali na oficina mesmo? Eu já tinha contato porque eu já sou formada em audiovisual. Já fiz alguns outros curtas também. Tinha um pessoal com experiência em fotografia, como a Camila, a Bruna Schiavetto, a Ângela, né? O Valdir Guimarães, que também já trabalha na área já faz um tempinho, ele é cinegrafista, já tem experiência. Depois o Bré Gilbert, que foi ator, né? Isso. A Mileide Brits também, atriz. Quem mais? Acho que isso. O pessoal que tinha... A Flávia não tinha experiência, Não, ela buscou a oficina justamente para aprender mais para a parte de edição, que era o que interessava mais a ela. O Ronaldo também, cinéfilo, né? Total. Então, eram amantes do cinema e só uma menina que ela não tinha nenhum contato anterior com isso. Isso. E o filme de vocês, ele começa com um aviso sobre a morte. O roteiro de vocês foi baseado na experiência de premonição de alguém? Rolou esse tipo de contato paranormal ou não teve isso? Foi mais ficcional mesmo? Quer responder? Responde. Bom, Sei que vai na confessar. verdade, não. Quando a gente foi construir o roteiro, foi algo coletivo, então o Thiago sugeriu para a gente trazer algumas referências. Então, no caso, alguns trouxeram alguns contos, eu busquei num livro que eu já tinha trabalhado em um outro conto para fazer uma adaptação, que foi da Heloísa Seixas, né? Que chama Contos Mínimos. E lá tinha um conto que tinha essa experiência, mas na verdade, se você for ler o conto, ele não tem muito a ver com o curta. Na verdade, a gente partiu dele como inspiração para fazer esse trabalho. A questão da caneca foi tudo pensado, a gente criação pensou. nossa, não tinha. Então, a gente tentou encontrar meios de inserir essa questão da premonição, né? Que é um assunto bem místico e interessante, né? Isso. Em relação à caneca, que você já tocou no assunto, por que aquela repetição da queda da caneca, para quem vai assistir o curta daqui a pouco? Então, a caneca, a gente queria buscar um elemento que desse uma dramaticidade para aquela hora. Então, quando a gente foi pensar no roteiro, a gente pensou, nossa, o que a gente vai colocar? Vai cair alguma coisa. A princípio, a gente ia colocar a caneca caindo e logo depois o telefone tocando. Como elemento dramático. Aí surgiu a ideia de fazer, não, vamos fazer, ele vai pegar o pano para limpar, toca o telefone e tal. Aí a gente gravou várias tomadas, a gente usou 3 canecas, destruímos 3 canecas, a gente foi atrás de achar 3 canecas iguais, falando, vamos fazer um negócio. E a gente filmou várias vezes e na hora da edição surgiu a ideia de colocar as várias tomadas repetidas para dar mesmo esse efeito de quebrar aquela calmaria toda, porque o curta começa bem calmo, bem tranquilo e quebra daquele jeito com a caneca caindo. E o efeito de repetição é bem para trazer uma dramaticidade mesmo. Traz a intensidade dramática e a quebra da caneca simboliza a quebra da vida linear do personagem principal, né? Bem interessante isso. Em relação à participação de vocês, o que cada uma de vocês fez especificamente no curta? Eu cuidei da parte de produção, né? Parte de documentação também, autorizações de locação, de pessoais.
Cuidei da parte de organização, né? A gente dividiu todo o trabalho. Você vai ficar responsável por trazer algum elemento, alguma coisa. Porque a gente dividiu todo, né? Como foi algo coletivo, então todo mundo acabou interferindo um pouquinho na função do outro, né? Então eu ajudei isso, a contato com a atriz também, questão de figurino, combinar com ela, passar a informação do pessoal, por exemplo, ela ficou com a parte de cenografia, né? Então, passar para frente as informações para chegar para as pessoas que tinham que levar as coisas. A produção executiva. Isso também. Sem a Manu, curta não existiria. E você o que fez, Camila? Eu fiquei cuidando da parte de direção de arte, cuidar de cenografia, figurino, maquiagem, pensar a estrutura toda. Mas eu também dei uns pitaquinhos na direção de fotografia, porque na verdade todo mundo fez tudo de um pouco, porque todo mundo queria aprender um pouquinho, né? Então, isso se deu dentro da oficina mesmo. Isso. Mas assim, cada um tinha uma função específica, mas cada um podia ajudar um pouquinho. Era um monte de pecinhas de um quebra-cabeça que virou curta. Isso. E na direção de arte, que tipo de referência você trouxe para a tua presença? Então, a gente tentou buscar, principalmente na hora de fazer a filmagem interna, para caracterizar a casa dele, a gente tentou criar um personagem assim que gostasse de arte, que tivesse uma característica assim sensível mesmo, mas ao mesmo tempo ele era meio desligado das coisas. Então, a gente tentou criar o que pra gente era o Felipe, né? A gente encheu, porque foi bem trabalhoso. Arrumar o cenário, a gente pegou um monte de coisa e colocou. Na verdade, a gente transformamos o lugar. Então, aquele lugar não é daquele jeito. Nossa. E por que tanta câmera fotográfica no cenário da casa do Felipe? Eu acho que é porque, como muita gente ali gosta muito de fotografia, cada um trouxe um pouquinho. Na hora que a gente viu, a gente tinha 6 ou 7 câmeras para colocar na prateleira. Vamos colocar. Então, acho que a gente conseguiu criar um clima bem bacana ali. É que acaba sendo um ambiente artístico de um cara que realmente pensa a arte, que é um fotógrafo, de repente, né? Em relação às locações, quantos lugares que foram realizados o curta, assim? A gente teve 3 dias de filmagem. No primeiro dia, a gente gravou pela manhã na Biblioteca Municipal de Sertãozinho. Na parte da tarde, a gente filmou no Parque Ecológico, que são todas as partes externas, das lembranças dele, foi tudo lá. No segundo dia, a gente gravou na Praça 21 de Abril, que é ali no centro da cidade, e na rua principal, que é a Barão do Rio Branco. Isso. E além do Jardim Botânico, no Jardim Botânico, que é aquela cena das painas, onde ela para um pouco, né? Aquela cena. E aí, no último dia, a gente gravou, que foi um imóvel emprestado pelo Marcos Favaretto, que trabalha na Secretaria de Cultura de Sertãozinho, que era um lugar, assim, que ele usava para guardar as coisas dele. E aí, a gente precisava de um local para gravar. E a casa de todo mundo é meio pequenininha, ia ficar complicado. E aí, ele falou pra gente, eu tenho esse lugar, só que vocês vão precisar transformar ele inteirinho. E foi num domingo, de manhã, a gente trabalhou e tirou coisa do lugar e mudou tudo. Reformou tudo? Reformamos a casa inteira. Depois a gente teve que tirar tudo também, né? Mas foi... Criação de cenário, né? Sim, basicamente. E daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre a tua presença. Agora o Curta Unesp vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Curta Unesp, hoje com o curta-metragem A Tua Presença. Meninas, em relação às tomadas, a gente já falou um pouco sobre a arte, sobre as locações. E há diferentes planos e diferentes tomadas de uma mesma cena. Por que e como que foi utilizado esse recurso? Bom, na verdade, a gente não fez aquele planejamento todo detalhado, com storyboard, nada. Na construção do roteiro, a gente foi tendo as ideias, o Thiago anotando e depois montou. Então, a gente só definia se vai ser plano geral, médio, detalhe, só para a gente ter uma noção. Que, na verdade, a gente deixou para decidir no local. Como, por exemplo, as externas. A gente não sabia como que ia estar a luz, né? Se tá chovendo. Então, a gente acabou nem planejando tão detalhadamente assim. Mas foi basicamente isso. E também tem o detalhe que um pouquinho cada um também mexeu na câmera, né? Que a gente por ser com duas. A questão da oficina, né, do aprender, a gente... Foi legal isso, porque a gente teve essa troca entre todo mundo. O Valdir, que ficou lá na câmera mais vezes,
ele chamava a gente, Quero ser pedia cinegrafista já, a opinião. priori, né? Isso, pedia a nossa opinião. O que vocês acham? O que dá para fazer? Então, cada um dava um palpite. E no final, assim, foi bacana. E vocês utilizaram 2 câmeras, então, Isso. Camila? Que câmeras que foram essas? Foram a do Thiago é a 60D e da Bruna era uma T3, né? T3i. Isso. E vocês utilizaram alguma grua, algum equipamento? Porque tem planos de cima. Foi. A única coisa que a gente usou foi o tripé, Só o tripé. na câmera fixa. Só. O Valdir. Somente. O resto foi no braço. Aquela parte da cena por cima, ele subiu no negócio e ficou lá, assim, tudo improvisado. Tripé humano. Tripé O humano. apoio, né? Naquela bancadinha que a gente acabou Usando de aproveitando. prateleira e Isso. apoio e foi só no improviso. E a gente chegava, vamos fazer uma tomada dali, vai ficar legal. E a gente ia e fazia. Depois na edição a gente foi vendo o que ia dar certo, o que não ia dar. E vocês gravaram muito mais do que foi utilizado na edição ou não? Muito mais. Teve até cenas que não entraram. Para reforçar a questão da premonição, na hora que ele limpa o café, era para ela aparecer na porta. Então, mas no momento que ele limpava, olhava, mas não era. Então, seria uma forma de reforçar essa questão. Mas no final acabou não nem entrando. Né? O Tua Presença foi realizado a partir de uma oficina cultural, ministrada por Thiago Calil. Para saber um pouco mais sobre esse tipo de produção, conversamos com ele através da internet. Vamos conferir? Ele tem o intuito de ser um projeto pelo próprio nome, né? Que é Filma Aí, né? Então é uma coisa meio para as pessoas filmarem, né? Que o que eu faço eu dou oficina de vídeo, ensino as pessoas a filmar e nas aulas o que acontece é que eu proponho que as pessoas elas tragam as ideias delas e elas que vão filmar. Eu só estou ali para dar um suporte técnico e criativo. E a ideia é que sei lá, que isso se espalhe, assim, que todo mundo comece a filmar e filme suas próprias ideias. Eu não sou ator, né? Não tenho... Nunca atuei, assim, nunca fiz nada, nunca estudei. Mas, obviamente, que é uma coisa que eu tenho alguma aproximação por estar sempre atrás das câmeras, buscando a atuação do ator, né? A gente fez alguns testes com alguns atores lá de Sertãozinho e nenhum se encaixava muito bem no papel. Um porque era mais velho, outro porque a gente não gostou da atuação que a gente viu dele. E aí surgiu a ideia lá de ser eu o ator, né? Sempre que eu começo uma oficina, eu tento tornar essa prática que a gente vai fazer nessa oficina uma coisa contínua, né? Então, que eu ensine, que a gente faça um vídeo, mas que as pessoas que estão ali possam continuar produzindo, né? Esse é o intuito principal. Mas, obviamente, que nem sempre isso acontece, porque as pessoas às vezes não têm equipamento, né? Mas muitas vezes também falta, acho que uma estrutura da cidade também para comportar essas produções, assim, de dar algum apoio, né? Porque o que a gente faz em oficina é sempre com custo zero, assim, né? Mas óbvio que se você quer fazer um produto de qualidade, você tem que ter um apoio, né? Você tem que fazer dinheiro, tem que ter dinheiro para ele ser feito. Então, muitas vezes, as pessoas não continuam por causa disso, assim, porque não tem equipamento ou porque não tem um apoio. Mas sempre tem a esperança de que aquele trabalho continue, né? Mesmo porque hoje em dia está mais fácil de produzir, né? Com equipamentos que nem celular, por exemplo, é possível produzir. Não com qualidade, mas enfim, dá para produzir. Você vê várias produções aí na internet que acabam fazendo sucesso são tipo videoblogs, essas coisas, né? Uma coisa que eu tento muito
nas oficinas que eu dou é desenvolver o processo criativo de cada pessoa, né? Porque toda pessoa tem um processo criativo, né? Toda pessoa é criativa, mas às vezes a própria pessoa não consegue encontrar o caminho para a criatividade dela, né? Então, às vezes o que eu busco na oficina é isso, é despertar a criatividade. Bem legal essa entrevista do Thiago, né, meninas? E em relação à oficina, teve alguma coisa, por exemplo, Camila ou Emanuela, vocês que já tinham trabalhado um pouco com cinema, que vocês aprenderam de novo nessa oficina? Acho que sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente acaba absorvendo, né? Mesmo que a gente já viu, como, por exemplo, eu já tinha estudado um pouquinho da teoria, mas sempre a gente acaba pegando, porque cada um tem o seu jeito, né? A sua forma de passar informação, de explicar, eu acho sempre válido. Com certeza. E Sertãozinho tem um nicho cinematográfico bastante grande ou não? Não. Definitivamente. Eu acho que, pelo menos até onde a gente tem informação, foi a primeira oficina. Não sei se tiveram outras antes. Tem bastante cursos na área das artes, mas eu acho que de cinema nunca teve, né? Cinema foi o primeiro que eu me lembre. É importante que, então, o Sertãozinho tenha esse tipo de ação cultural, né? E o Curto Nesp vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com a curta-metragem Tua Presença. Meninas, o filme de vocês tem uma trilha sonora original, com a música Londres, da banda Verbo Perfeito. Como que se deu a escolha dessa banda e a participação deles no filme de vocês? Então, como a Manu já tinha falado, a gente tinha a opção de fazer um videoclipe. Nessa busca, qual banda E o videoclipe era dessa banda mesmo? Isso, seria dessa banda, que é uma banda conhecida de uma das nossas colegas de curso, a Bruna. E é uma banda de Ribeirão, que já tem bastante tempo de estrada, e eles não têm muito, assim, espaço. E eles são uma banda muito boa, até quem quiser ouvir é só entrar no Trama Virtual deles, que tem bastante música bacana lá. E aí, quando a gente fez o curta, a gente não sabia que música que ia colocar. Até pelo fato de chamar Tua Presença, até o pessoal lembrou que tem uma música do Ney Matogrosso que chama Tua Presença, mas a gente achou que não ia combinar muito. Até porque tem problema de direito autoral, se a gente fosse usar a música, talvez desse problema. E a gente estava na edição já, né, Manu? E a gente, poxa, vamos ver as músicas do Verbo, porque às vezes tem uma que encaixe. E na hora que a gente viu Londres, foi um encaixe tão perfeito que a gente ficou até meio assustado, assim. Que até na parte do VT das lembranças do Thiago, a primeira parte da música encaixou perfeitamente. O tempo deu certinho. As lembranças do Thiago representando o Felipe, no caso. Isso, no caso. Eu sempre confundo. A gente chamava ele de Felipe, enfim. É que ele interpretou tão bem que ele se misturou com o personagem. É porque quando a gente começou a pensar, a gente queria que ele fosse o Felipe desde o começo, e ele não queria. Mas acabou que ele ficou assim, enfim. E aí deu tão certo, a gente, não, vamos colocar a música... E encaixou, a gente acha pelo menos que encaixou perfeitamente, assim, até meio assustador, mas... Casou bastante realmente com o filme. Em relação à escolha do elenco, vocês falaram que o Thiago, que é o professor da oficina cultural, ele não queria ser o ator principal. Como que se deu a escolha dele, no final das contas, para ser o ator? Então, nós tentamos fazer uma seleção. E uma integrante recomendou 2 pessoas, né? Que já faziam parte do teatro, faziam teatro lá, um teatro municipal, né, do Sertãozinho. E aí nós fizemos o teste um dia da oficina, mas nós achamos que eles não tinham a ver com o que a gente tinha imaginado para as personagens. Daí, nesse mesmo dia, a gente lembrou, nossa, o pessoal da turma de teatro de Sertãozinho, eles estão agora fazendo curso lá no teatro, então vamos lá. Então, pegamos, né, todo mundo e fomos para lá assistir. E aí nós ficamos um pouquinho, né, observando o pessoal lá no palco, e aí a gente percebeu a Tainá. Foi aquela coisa, a gente bateu o olho, Cláudia! Nossa, é a Cláudia, né? Só que aí tinha um menino até, né, do grupo de teatro, que a gente até chegou a falar com ele, só que acabou não dando certo, as datas não batiam. E aí a gente virou pro Thiago e falou, Thiago, vai ter que ser você. Ele não teve escolha. Ele não teve escolha. E no final das contas até que combinou bastante, a gente achou. Ficou até bem do jeito que a gente imaginava, né? Ficou bem realista. E o projeto Filma Aí é um projeto, então, que surgiu, o grupo Filma Aí, que está nos créditos do curta de vocês.
É um projeto do Oficina Cultural ou é o grupo que vocês já criaram para ir além desse curta-metragem? Na verdade, o Filma Aí foi criado pelo Tiago para, quando ele fizesse os curtas, né, resultado das oficinas que ele ministra, para ele utilizar essa logo. Então, na verdade, não teria a relação com o grupo, né? É dele. Isso. Ah, então é um projeto dele mesmo, é o Filma Aí. Isso. E o Tua Presença, ele é um filme um pouco dramático, triste e encantador. A intenção de vocês era essa mesmo? Fazer tocar em relação ao amor ou à morte? Então, a questão, pra gente refletir um pouquinho, porque ele tinha a pessoa do lado dele, né, amiga, que a gente sempre imaginou eles como amigos. Mas ele nutria aquela paixão, mas ele não chegou a se declarar. Era uma paixão platônica. Isso. E no fim, o que aconteceu? Ela acabou morrendo e ele não conseguiu declarar o que ele sentia por ela. Então, na verdade, o Tua Presença seria a presença dela na vida dele, que era importante. Ele não conseguiu passar para ela o quanto ela era importante para ele. Eu acho que talvez a maior lição que a gente deixou com o curta foi que a gente não tem que deixar para falar as coisas depois. Porque depois pode ser tarde demais. Então, talvez, sei lá, você tem alguma coisa para falar para alguém? Fala, porque depois talvez você não tenha mais essa oportunidade. A meu ver, assim, é a maior lição que a gente deixou. E é uma ótima lição, é super bonita. E em relação ao futuro de vocês, qual é o próximo projeto audiovisual de cada uma de vocês? Bom, no momento a gente tem conversado, né? O grupo. Uma possibilidade de retomar e o ano que vem fazer um novo projeto, mas ainda sem definições, só conversando ainda das possibilidades. E você, Camila, vai prestar rádio e TV agora? Isso, fiz a prova, vamos ver. Se ano que vem estarei aqui em Bauru de novo. E esse reforço se deu com a Oficina Cultural também ou não? Sim, eu já tinha feito algumas coisas assim, mais independentes antes. E aí que surgiu a paixão pelo audiovisual e é o que eu pretendo seguir aí pro futuro. E vale a pena fazer curta-metragem no interior de São Paulo, meninas? Vale. É difícil porque a gente conta com uma equipe pequena, então a gente tem que conseguir muitas coisas, mas assim, não é impossível. Depois que a gente vê o resultado, a gente fica feliz, emocionado, que a gente... É gratificante. É gratificante. Nosso filho, né? Primeira vez que a gente assistiu umas 4 vezes seguidas, todo mundo... Todo mundo emocionado, orgulhoso. Pelo prazer de né? ver o trabalho finalizado, né? Como se fosse um filho. Tem uma carinha ali de vocês. É. E que conselho vocês dariam para alguém de Sertãozinho, por exemplo, que vai começar a entrar nesse mundo do curta-metragem, do audiovisual? Persistência. Paciência. E acho que encontrar uma equipe legal, igual a gente achou, é muito importante. Isso. Porque o grupo, na verdade, a oficina eram mais pessoas. O curta em si, a gente fez num grupo reduzido, porque muita gente tinha compromisso de trabalho, não poderia ter a disponibilidade de todos os dias para fazer. E o pessoal que participou das gravações, a gente tinha uma química muito boa. Talvez o resultado bom que tenha dado foi muito por causa disso. Então, a gente teve um grupo que ajudou bastante aí, né? Foi um grupo unido que sabia trabalhar em equipe, né? Isso. Eu gostaria de agradecer Emanuela Silva, Camila Bison pela presença aqui no Curto Nesp. A gente que agradece. E vocês não saiam daí, que daqui a pouco tem o curta Tua Presença. E voltamos com o Curto Nesp. E agora vocês assistirão ao curta-metragem Tua Presença.
Alô? É o Rodrigo. E aí, Rodrigo? Beleza? Você tá sabendo o que aconteceu? O quê? A Cláudia morreu, cara. Quê? A Cláudia morreu. Se eu fui até a lua, se eu abracei o sol, foi por você. Parece que foi ontem, mas fez 10 anos essa semana. Súbito? Mal súbito. Mal súbito. Mal súbito. Oi, tudo bom? Cláudia? Você ligou para Cláudia. Deixe seu recado após o sinal. Ou não. Pensando bem, não deixe recado algum. A vida é curta demais para se deixar resumir em um recado de secretária eletrônica. Hoje amanheci muito feliz. Agradeci a Deus por mais um dia. Olhei para o sol, respirei profundamente e sorri para a vida, para a natureza. Quem sabe o que a vida pode nos oferecer? Quem sabe a minha saída seja o começo de uma grande caminhada? Quem sabe eu encontro amor ali na esquina? Quem sabe o sol resolve nunca mais nascer e hoje seja a última oportunidade de sentir o seu calor? Pensando bem agora, secretárias eletrônicas têm seu valor. Acho que elas têm cheiro de até logo, até logo. Expressão interessante essa. Afinal de contas, quanto tempo há no logo?
Eu posso voltar daqui a 5 minutos, 1 hora, 2 horas? Ou não voltar mais? Não, eu não te abandonei. Só dei uma saída. Acredito que em algum lugar não haja despedidas, nem perdas, nem ausências. E um dia, todos nós estaremos lá, felizes, passeando por uma praia linda onde o pôr do sol nunca termina. Bom, eu acho que eu falei demais. Obrigada por ligar. Com certeza você tem algo bom para me dizer. Fique à vontade. Quando eu voltar, a gente se fala. Te amo, Cláudia. Ao ter que decidir e escolher entre partir ou ficar, mas saibas, amor, que eu nunca te esqueci. Quero você de volta pra mim. Saibas, amor, não te esqueci. Quero você de volta pra mim. Cartões postais não chegam, telefonemas já não existem mais. E o lugar que eu tinha dentro da sua vida acabou. Tão simples assim, sem adeus. Saibas, amor, que eu nunca te esqueci. Quero você de volta